capítulo 6. Efésios 6, a partir do verso 10, diz a palavra do Senhor: Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem e com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que ao abrir a minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Pai, essa é a sua palavra. Palavra da verdade, palavra viva. Sua palavra encontre morada nas nossas vidas nessa noite, Deus Santo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, os irmãos. No domingo nós aqui falamos sobre alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E passados milhares de anos depois, o apóstolo Paulo, ele vai mais ou menos na mesma linha que Neemias falou lá para o povo lá muito tempo atrás. Para você ver que a palavra de Deus, ela não se contradiz. Para você ver que os princípios da palavra de Deus, elas passam de geração para geração. E elas permanecem para sempre. A gente passa. As pessoas passam. Mas a palavra de Deus, ela permanece. O apóstolo Paulo, ele precisava dessa alegria do Senhor para se fortalecer. Ele precisava estar transbordando dessa alegria do Senhor para que ele resistisse à situação que ele estava passando. O apóstolo Paulo estava preso. Preso por quê? Por pregar o Evangelho. E por conta de viver nessa prisão, o apóstolo Paulo estava ali pensando não na sua liberdade, mas estava pensando na liberdade daqueles que seriam alcançados por essa palavra. Paulo estava pensando na liberdade espiritual que seria alcançada por aquele que crê no Evangelho. E Paulo está ali. Paulo ele não era um prisioneiro normal. Paulo, quando ficava preso, mas ele ficava preso 24 horas com um soldado romano, algemado junto com ele. E trocava de soldado para ficar vigiando o apóstolo Paulo, porque ele era muito perigoso. Vai que tinha terremoto de novo, cair de novo as cadeias e ele fugisse. Paulo estava conhecido por conta disso.
Não, a gente não pode correr esse risco. Vamos lá, coloca um guarda preso junto com ele. E tenha ali a rotatividade dos guardas. Só que eles não contavam, era com a astúcia do Espírito Santo e inspirar o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ao invés de se lamentar, ele se revestiu dessa alegria do Senhor. E ele pregava para os soldados. E ele também, ao ver o soldado romano, ele se inspirou para poder escrever essa carta à igreja de Éfeso, a escrever essa carta para a igreja de Cristo, que somos nós, na inspiração da imagem que ele estava vendo ali no dia a dia. Todo dia ele olhava a sua parede e o soldado romano. E o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo naquele momento de prisão, naquele momento de dificuldade. Ele inspirou o apóstolo Paulo para trazer verdades não somente espirituais, mas verdades práticas. Esse texto de Efésios capítulo 6, as pessoas gostam muito de espiritualizar. Mas aqui o que o apóstolo Paulo deixou são verdades práticas para o nosso dia a dia. Aqui não é algo, um mistério que vai ser revelado, que o anjo vai trazer, algo sobrenatural. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja a caminhar também nessa terra. O apóstolo Paulo está ensinando a igreja no seguinte sentido: olha, a nossa pátria é celestial, a nossa morada não é aqui. Nós vamos um dia nos encontrar com o Senhor nos ares, mas nós somos embaixadores do Senhor aqui nessa terra. E uma vez que nós somos esses embaixadores do Senhor aqui nessa terra, nós também precisamos saber como andar nessa terra. Não só com coisas espirituais, porque o mundo não compreende o espiritual. O mundo não sabe discernir o que é espiritual. E para que eles possam caminhar no sentido de chegar nessa maturidade, de discernir o espiritual, é necessário que nós, com a nossa prática aqui nessa terra, mostrando e apontando para as coisas espirituais, mas também para as coisas que são práticas, para aquelas que são racionais, para aquilo que nós podemos pensar. O Evangelho, ele é racional. O Evangelho faz com que você pense. Quando nós colocamos a nossa mente para funcionar, no racional nós compreendemos que a verdade está na palavra, não está nas milhares de religiões que estão por aí. Quando nós colocamos o nosso cérebro para funcionar racionalmente, o nosso racional compreende que o único Deus verdadeiro é o nosso Deus. Quando nós colocamos o nosso cérebro para funcionar racionalmente, sem paixões, sem viés, nós conseguimos compreender que as demais religiões são para afagar o ego humano. Somente o Evangelho de Cristo é aquele que é capaz de promover uma regeneração. Somente o Evangelho de Cristo é algo que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o Deus soberano, que vem em busca dos seres humanos imperfeitos, rumo ao aperfeiçoamento, rumo à morada celestial. E o apóstolo Paulo, ele, nessa película, ele começa dizendo: quanto mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Você que está fraco, se fortaleça no Senhor. Se fortaleça com a alegria que vem do Senhor. Que essa é a sua força. Depois de você se fortalecer com essa alegria, depois de você ser fortalecido com essa força que vem do Senhor, vistam-se com toda a armadura de Deus. Ali ele está fazendo já a referência às vestes do soldado romano, para que vocês possam ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tudo no Evangelho tem um propósito. E aqui Paulo está falando: vocês vão se vestir dessa armadura, vocês vão observar essas práticas, com o objetivo de vocês permanecerem firmes contra as ciladas do diabo.
Aqui ele está dizendo, olha, vão acontecer ciladas, vão acontecer as tentações, o dia mau ele vai chegar. Eu estou te dando aqui as recomendações para que você resista. O Evangelho é justamente isso, você resistir. O Evangelho que se vende por aí, que dá ibope, é que não, Deus vai tirar, Deus não vai permitir. Deus vai permitir, muitas das vezes Deus vai permitir. O que nós temos como orientação é que você resista. A palavra de Deus fala, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Não fala, faça uma oração poderosa, faça essa campanha, venha e deposite uma oferta voluntária de só R$1.000, que o diabo ele vai fugir de você. Isso não é evangelho. Resistir ao diabo, e o diabo vai fugir de você. Para resistir ao diabo são necessárias essas práticas que o apóstolo Paulo vai ensinar. Mas antes dele entrar na parte prática, ele traz o ensinamento. Contra quem é a nossa guerra? Ele diz, verso 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Paulo está falando, olha, o seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado. O seu inimigo não é a pessoa que torce para um time diferente do seu. O seu inimigo não é o seu patrão. O seu inimigo não é, a sua inimiga não é a sua esposa, apesar de algumas vezes parecer, ou vice-versa. O apóstolo Paulo está falando, olha, o seu inimigo não são pessoas. Não adianta você querer lutar contra a pessoa, não adianta você querer tramar o mal contra uma certa pessoa, boicotar certa pessoa. Você tem que compreender que o inimigo é aquilo que está agindo sobre a vida dela. Você tem que compreender que o inimigo é aquilo que está inspirando ela a fazer o mal. Ele diz, olha, nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades, contra Satanás, trocando miúdos. O seu inimigo é Satanás e os seus anjos. Você tem que observar que são eles que você tem que combater. São as obras deles que você tem que combater. Não são as pessoas. Porque uma vez que você combate as pessoas podem ser paradas, paralisadas. Mas a obra do Satanás continua, que ele vai inspirar outro. Você compreende que o seu inimigo não é o seu irmãozinho do lado. Você anula a ação de Satanás. E ali você faz com que a graça de Deus ela superabunde. É a palavra de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém, Jesus. E ele vai e diz, olha, agora você entendeu. Você se fortaleceu no Senhor. Você compreendeu que seu inimigo não são pessoas. Agora eu vou te dar o vigor. Verso 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui Paulo, antes de falar o que você tem que fazer, já fala, olha, pega a armadura completa. Ele está falando, pega só uma parte. Escolha só aquilo que te agrada. Escolha só aquilo que não vai te incomodar. Vistam toda a armadura. Na época do exército, toda vez que pergunta isso, o pessoal fala, qual foi a instrução, o treinamento mais difícil que você teve? E na minha concepção, o pior que eu tive lá foi que chama lá de maleabilidade de GC junto com o DQBN. O que é DQBN? DQBN é a Defesa Química Biológica Nuclear. Bravo, hein? E lá você vai, na instrução, lá você tinha
chegaram lá em cima do morrão lá alto lá. Lembrando, você está de mochila, fuzil, capacete e o acréscimo, máscara de gás. A máscara de gás por si só você não consegue respirar direito. Você fica parado vestindo ela, você não respira direito. Agora você imagina com toda essa parafernália, subindo o morro correndo e o gás lacrimogêneo lá comendo solto. Como é que você faz? Aquele dia parecia que um minuto era mil dias. Ele, nossa, o negócio não acaba. Uma distância, sei lá, disso. Uns 500 metros subindo. Parecia que era 5 quilômetros. Ele, isso não acaba. Eu preciso respirar. Mas se eu tirar a máscara, o gás lacrimogêneo está comendo solto. Eu vou respirar o gás. Vou ficar intoxicado. Não posso tirar a máscara. Está incomodando. Mas ela era necessária para que eu pudesse passar por aquele momento de tribulação. Ela era necessária para que eu pudesse chegar no objetivo final, para que eu pudesse resistir. É por isso que o apóstolo Paulo ele fala, vistam toda a armadura. Porque o que vai garantir o êxito não são as partes isoladas, mas é a totalidade. O que vai garantir o êxito não é somente uma bela espada afiada. O que vai garantir o êxito não é somente um escudo resistente. O que vai garantir o êxito não é somente um capacete resistente. O que vai garantir o seu êxito é você em obediência ao Senhor em todas as partes. É você vestir completamente essa armadura. E ele vai lá elencando. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. A primeira coisa que o apóstolo Paulo diz é para você se cingir com a verdade. Em outras versões fala o cinturão da verdade. A base de todas as coisas é a verdade. Ele poderia começar com qualquer outra coisa, mas ele começa com o cinto, porque o cinto é o que sustenta tudo. No equipamento militar de hoje ainda é assim. Se você tirar o cinto, tudo cai. Que a partir do cinto você vai colocar o cantil, vai colocar o podre, vai colocar a parada para carregar a munição, vai colocar o suspensório vai o bordão de assalto e por aí vai. Você tirar o cinto, nada disso se sustenta. Se você tirar a verdade, nada disso se sustenta. E o que é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se baseie na verdade, se baseie em Cristo Jesus. O cristianismo se baseia em Cristo Jesus. A nossa vida se baseia em Cristo Jesus. Se Jesus não tiver como base, tudo vai ruir. Não adianta eu nem continuar. Não adianta nem você saber as outras coisas. Uma vez que você não tem Jesus, nada se sustenta. Tudo é encarnação. O Paulo estava olhando ali para o soldado romano, ele vê que o cinto sustenta tudo. Ele diz, isso é o que sustenta tudo. Jesus é aquele que sustenta tudo. Ele continua vestindo-se da couraça da justiça. Da justiça que vem do Senhor. A couraça da justiça é aquilo que protege aqui os nossos órgãos vitais mais importantes. É a justiça do Senhor. E nós somos a justiça de Deus. Aquele que eu falei já semana passada e repito. Não, retrasado, não sei. Esses dias. Aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uma posição. Um novo lugar. Sermos justiça de Deus, estarmos no lugar que Deus estabeleceu que nós estivéssemos. Ser justiça de Deus é nós não sermos
não termos a síndrome de condenação sobre nós. É você não olhar para baixo, mas você olhar para cima. Vestindo-se da couraça da justiça, tem os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E está dizendo o quê? Onde você for, leve essa palavra. Uma vez que você está cingido, você está vestindo a verdade, você está com o cinturão da verdade, você tem Jesus. Uma vez que você compreendeu que você é a justiça de Deus, você não tem o que temer, você tem um novo posicionamento. Agora você pode ir, agora você é enviado. E onde você vai caminhando, onde você vai andando, por onde você for, você vai levar essa palavra. Uma das razões do Evangelho crescer, do Evangelho se expandir, foi porque o apóstolo Paulo pregava para os soldados. E muitos soldados se converteram ouvindo o apóstolo Paulo na prisão. E esses soldados, eles saíam nas suas missões, eles iam levando o Evangelho para os outros soldados. E o militar era itinerante, e nessa itinerância dos militares, o Evangelho foi sendo também levado por onde eles foram. A preparação do Evangelho da paz, você caminhando, levando esse Evangelho. E ele diz, verso 16: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é aquilo que te sustenta, a fé é aquilo que te dá firmeza, a fé é aquilo que não deixa a dúvida entrar dentro do seu ser, porque a fé é a certeza. Se você não tem a fé firmada, qualquer coisinha vai te balançar. Qualquer meia-verdade vai colocar dúvida no seu ser. Qualquer imagem distorcida vai te abalar. Por isso que ele diz, o escudo da fé, segura o escudo da fé. Uma vez que a sua fé está fortalecida, você resiste aos dardos inflamados do maligno. E como que vem essa fé? Ouvindo a palavra. Eu me lembro quando eu era mais novo, eu ouvia lá do pessoal lá, não olhe para Deus, pedindo mais fé. Porque se você orar a Deus pedindo mais fé, Ele vai enviar as tribulações. Porque a sua fé, ela vem por conta das tribulações. Eu cresci ouvindo isso achando que era verdade. Até que eu fui uma palavra. E eu vi que a fé, ela não vem pelo pedir. Uma vez que os discípulos falaram isso para o Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Jesus foi lá e falou sobre o grão de mostarda. Então o que tem a ver, Senhor, aumenta a nossa fé, Ele vai e fala sobre o grão de mostarda. Jesus estava lhe dizendo, olha, a fé não vem pelo pedir. O aumento da fé não vem pelo pedir. A fé vem pelo ouvir. E ela cresce à medida que você pratica essa fé. Ele fala de uma fé que é pequena, como um grão de mostarda. Mas depois ele diz, olha, mas depois ela se torna a maior das hortaliças. Ele está dizendo, a sua fé ela vem pelo ouvir a palavra. Ela pode começar pequena, mas ela pode crescer. Ela tem que crescer à medida que você coloca essa fé em prática. Colocando essa fé em prática todos os dias, você vai se fortalecendo, a sua fé vai aumentando. Não são as tribulações que vão fazer com que a sua fé aumente, mas à medida que a sua fé ela está mais forte, as pessoas vão olhar, caramba, como que existiu uma tentação, uma provação desse tamanho? É porque a minha fé já está fortalecida. Não foi a tribulação que me fortaleceu. Porque a palavra diz que Ele não manda provação além do que nós podemos suportar. Se está vindo, está batendo, está doendo, mas é porque você resiste. É porque você já tem a fé para resistir. É porque você vai ser exemplo para outros, para que outros também
reconheçam e vejam que eles também possam resistir. E isso é importante, nós compartilharmos e vivermos em comunidade, por isso que nós estamos como igreja. Por isso que não tem como você ser crente em casa. Não tem como você viver o cristianismo solitário. Ah, mas eu oro em casa. O Senhor sonda o meu coração, Ele vê que eu estou lá. Não vou me ater nisso, não. Temos coisas a tratar. Temos o próximo capítulo. A gente fala só disso aí. Verso 17. Usem também o capacete da salvação. Aqui ele fala de você proteger sua mente. Satanás, ele trabalha na sua mente. Ele trabalha em cima das suas dúvidas. Colocar o capacete da salvação significa você blindar sua mente das investidas de Satanás para colocar dúvida no seu ser. E a primeira dúvida que o Satanás coloca na vida de todo crente é acerca da salvação. Você é salvo mesmo? Desse jeito? Aquele dia que na igreja lá, você estava ligado no culto mesmo? Ih, mano, ó, não estava ligado no culto não, hein? Se você não estava ligado no culto, seja sintoma de alguém salvo não, porque quem é salvo fica ligado no culto. Aquele dia lá que pediu para levantar a mão, você não levantou a mão, ficou com a mão no bolso. E aí, com diversas coisas, Satanás vai tentando minar a sua certeza na salvação que foi conquistada por Cristo Jesus. Ele vai tentando minar essa certeza que você tem no seu ser, de que você está nas mãos dele. Coloque esse capacete. Confie na palavra. Você tem a garantia acerca da sua salvação. Não deixe que o inimigo coloque dúvidas no seu ser. Não deixe que o inimigo coloque dúvidas acerca de quem você é, acerca da sua posição em Cristo Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui ele diz para onde você vai atacar, com o que você deve atacar. A espada é a palavra. E aí eu me lembro que quando eu era adolescente, recém-convertido, voando, acreditava em tudo, várias metáforas, comecei a observar as metáforas que os crentes falavam, os bordões que os crentes falavam. E o bordão que sempre falava, a Bíblia é a espada. Aí quando você ia para a igreja sem Bíblia, como é que vai para a guerra sem espada? Tinha uma música que falava lá, não deixe sua Bíblia em casa, era sua espada para lutar contra o mal. E onde eu ia, eu carregava a Bíblia. Porque eu tinha que estar com a espada o tempo todo. Eu era guerreiro. Soldado 24 horas por dia, soldado de Jesus 24 horas por dia, tinha que estar com a espada 24 horas por dia. Só que acontecia um fenômeno. Eu andava com o livro 24 horas por dia. Mas eu não lia o que estava dentro do livro. A palavra só é espada quando essa palavra é declarada e sai da sua boca. A Bíblia por si só, o livro por si só não é nada. A palavra ela só tem poder quando você conhece aquilo que está escrito aqui e você declara com a sua boca. Jesus venceu Satanás no deserto, na tentação, pela palavra. Mas Jesus estava lá com ele não tinha livro, era rolo. Jesus estava com o rolo lá na mão? Não.
A palavra estava dentro de Jesus. Jesus conhecia a palavra. E à medida que Satanás vinha com uma ação, com uma tentação, com uma investida, Jesus, opa, solta a palavra, libera a palavra da boca. Satanás foi vencido, porque Jesus sabia usar, manejar essa espada. Uma vez que você fica só se defendendo, uma hora você vai cair, você precisa atacar. E para você atacar, você precisa saber usar a sua arma. A arma que você tem, a única arma que você tem é a palavra. Por isso é necessário conhecer a palavra, saber manejar a palavra. Eu fico, às vezes, uma crise, uma raiva, às vezes. Você vê lá, crente velho. Aí chega lá, o pregador vai lá, abre sua Bíblia no livro de, sei lá, livro de Naum. Ah, mas Naum é no Novo ou no Velho Testamento? Abra lá no livro de Hebreus. E Hebreus, aí estava procurando lá do lado de Gênesis. Básico. Tem livro que é difícil achar mesmo, você não tem muita prática de ter pregação, de ler e tal, compreende, claro. Abra lá em Obadias. Sonhar todo mundo, até eu às vezes fico sonhando, tá? Mas noções básicas a gente tem que ter. Obadias, eu sei que é profeta menor, Antigo Testamento. Por isso que ensina para as crianças lá cantar a musiquinha lá no Testamento lá. Quando dá dúvida, fica, dá uns tilt na minha mente lá, eu recuo a musiquinha. Mas é básico, coisas básicas. Eu fico doido, crente velho nessa. E aí pergunta, mas o diabo veio e eu não consegui, não consegui vencer. Por quê? Porque não conhece a palavra. Cai nas falácias do Satanás porque não conhece a palavra. Ele continua, verso 18: orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala para você orar, ele fala para você vigiar. Não adianta só orar, vigiar. Fica ligado. Esperto. 19. E ore também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Aqui ele pede a intercessão da igreja, para que ele possa cumprir a missão dele. E ao mesmo tempo que ele está dizendo isso para a igreja orar por ele, para que ele possa cumprir essa missão, ele coloca ali aquela pulguinha na nossa orelha. Se ele que está em prisões, sabe-se lá quando que ele vai sair ou se vai sair, ele já tem essa certeza no seu coração e no coração dele, e está pedindo para que a gente ore, para que Deus lhe dê sabedoria para pregar a palavra. Isso ele lá preso. E eu que estou aqui solto. Silêncio. O apóstolo Paulo, eu gosto da genialidade do apóstolo Paulo. Por isso que eu falo que ele é o, depois de Jesus não conta, ele é o
personagem bíblico que eu mais admiro, que eu mais gosto. Ao mesmo tempo que ele está pedindo a oração, ele está fazendo dando aquela injetadinha. Ei, filhão, você vai só orar por mim aqui que estou preso. Eu me lembro nos evangelismos que a gente fazia, na época da Macedônia, tinha uma irmã que ela sempre arrumava um jeito de fugir. Ela sempre dava uma desculpa para não ir. Tinha vezes que ela, não, porque porque está muito sol, estou passando mal. Eu ando no sol, meu nariz sangra. Hoje está frio, está chovendo. Não, Deus me revelou que eu tenho que ficar só na intercessão. E por aí vai. E eu me lembro que teve um que a gente fez. Eu falei, já chamei para tanto, você nunca foi. Vou contar aqui com a galera que sempre vai. Vamos lançar o comunicado, para todo mundo estar sabendo. Vai que alguém aqui nunca foi desperto com a vontade de ir. Lançando o comunicado para todo mundo, mas aquela intensidade daquela galera que sempre fechava. Fizemos evangelismo. E o evangelismo naquele dia, ele, para variar, ela não foi. E o evangelismo naquele dia, ele rompeu ali vamos dizer assim, a bolha dos crentes. Porque não foi somente o evangelismo lá dos jovens da igreja. Outras pessoas viram, outras igrejas viram, pastores de outras igrejas viram, pastores conheceram a gente e falaram, caramba, é o pessoal lá o pessoal do Daniel. E os pastores ligando para o pastor Daniel, estou vendo seus jovens aqui, estou vendo seu pessoal aqui, parabéns. E o negócio repercutiu para as outras igrejas, para a cidade toda. E depois que a gente fez a parada, chegou no domingo, o pastor falou da experiência, elogiou a gente lá de cima. Quando acabou o culto, veio a irmã. Vocês fazem as coisas e nem chamam a gente. O que a gente fez? Pensando que era outra coisa, sei lá, vai que a gente fez uma festa aí, fez um churrasco aí, não chamou ela, não sei, vai que foi. E o que foi? Não, fizeram evangelismo lá, nem chama a gente, não sei o que. Não chama. Só porque esse todo mundo ficou famoso, só porque esse o pastor elogiou lá de cima, esse que ele elogiou, você queria fazer parte. E os outros, que ninguém viu? E os outros que foram desculpas e usavam até a palavra, distorciam o texto bíblico para dar desculpa para não ir. Falaram, não, porque Deus chamou uns para pastores, outros para evangelistas. Não, Deus não me chamou para evangelista. Uma completa distorção, porque o ministério do evangelista não é evangelizar. Evangelizar é chamado universal. O pastor evangeliza, o mestre evangeliza, o do ministério de socorros evangeliza, todo mundo evangeliza. O ministério do evangelista não tem a ver com fazer evangelismo. Não tem a ver com pregar o evangelho para as pessoas. E ali foi essa nossa ação foi ali uma cutucadinha para aqueles que estavam no comodismo. A partir dali houve um período lá em Resende que praticamente todo fim de semana tinha alguém fazendo evangelismo na cidade. Foi a estratégia do apóstolo Paulo. A gente não fez com essa intenção, acabou o que aconteceu, a gente não pensou nisso. Mas Paulo é intencional. Ele nos ensina a sermos intencionais. Ele nos ensina que aquilo que nós desejamos que seja feito para o reino de Deus, é necessário uma estratégia, uma intenção definida. É você falar algumas coisas que parecem, até certo modo ninguém vai compreender, mas é só ali o chamariz, o ponto de contato para você chamar a atenção.
Uma vez eu cheguei para uma pessoa, olhei no olho dela e falei: olha, tem uma coisa para te falar. Você pode não gostar disso que eu vou falar aqui, mas eu vou te falar porque tem que falar com sinceridade. A minha relação com você é porque eu estou aqui com segundas intenções. Na hora ela regalou do meu tamanho. Como é que você fala um negócio assim, de cara, na frente de todo mundo? Eu tenho segundas intenções com você. Que intenção é toda aqui agora? Você tem que falar que intenção que é essa. Só levantou a bola para cortar. Tem segundas intenções. A minha intenção é que você caminhe junto comigo. Minha intenção é que, se for preciso, a gente caminhe por aí de mão dada. Se for preciso, um dia eu até posso te carregar nos meus braços. Tudo bem, os cores sabem, mas não sou eu, né? Os cores sabem. É agora. Estou falando de uma caminhada cristã. Aí eu falei: não, estou falando aqui também para declarar o meu amor. Aí eu falei: não, o amor de Cristo. Eu vou andar de mão dada com você. Vai ter momentos que você não vai conseguir caminhar, mas eu vou te carregar nos meus braços. Porque eu quero que você viva esse evangelho juntamente comigo. E eu falei: e vocês todos que estão ouvindo aqui também. Eu também tenho segundas intenções com todos vocês. E é nessa mesma pegada. E ali evangelizando pessoas da cabeça aos pés. Estratégia. Onde que eu tirei isso? Não sei. Só sei que foi assim. Intencional. O Senhor nos chama para sermos intencionais. Compreendendo que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Que a nossa luta não é contra pessoas. Que a armadura do Senhor é para ser vestida e usada por completo em todas as áreas. Que são ações práticas, não é algo sobrenaturalzão, ações práticas no dia a dia. E a intenção de que no objetivo final é que o nome de Cristo Jesus ele seja conhecido. Orando por aqueles que estão fazendo, orando por todos os santos e clamando pela oração daqueles que também nos fortalecem em oração. Sou eu hoje orando por você, para que você vá na sua missão. É você orando por mim, para que eu também vá e faça a minha missão. E é Deus por todos nós, porque Deus é o maior interessado da prosperidade da obra dele. Deus é o maior interessado de que o nome de Cristo Jesus se espalhe. Deus é o maior interessado nesse projeto de salvação. Essa salvação que me alcançou. Essa salvação que te alcançou. E o mundo te espera. As pessoas te aguardam. Deus te abençoe nessa noite, meu irmão, minha irmã. Falando em missão, tem uma agora. Vai por mim. Esse caixa nosso já é cedo. Por que eu estou acabando cedo? Porque tem outra missão. Não tinha até 10 horas hoje. Estou no pico. Mas tem outra missão. Olha por mim. Provavelmente você pode aparecer com umas fotos e você vai olhar: e olha a missão do cara aí, essa missão é fácil. Lembre-se da intenção. Vai parecer que é uma coisa, mas era outra coisa. Eu fui muito próximo de compartilhar dessa missão. Aqui Deus nessa noite, meu irmão, minha irmã. Assim como o apóstolo Paulo fez esse truque, por assim dizer, de incentivar a igreja de Éfeso e a igreja de Cristo a se mover na missão do reino de Deus. Que você também se sinta incomodado, ativado, motivado a exercer também a sua missão em prol do reino de Deus.
Que Deus te dê sabedoria, que Deus te dê estratégia, que Deus te dê sabedoria, coragem, acima de tudo, discernimento, para compreender as situações e para ser cirúrgico, levando essa palavra de salvação para aqueles que estão obedecendo. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Feche seus olhos nessa hora, meu querido. O Senhor é por nós. O Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando você trabalha com o Senhor, você pode ter a certeza que o Senhor é por você. E se Ele é por você, nada é contra você. Nada pode te resistir. Nada pode te parar. Deus Santo, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Exaltamos o Teu nome nessa noite. Nós viemos aqui, ó Deus Santo, com o objetivo de exaltarmos o Senhor, cultuarmos o Deus vivo, sermos ministrados pela Sua palavra, para nos fortalecermos, para crescermos, para sermos ensinados, para sermos, ó Deus Santo, moldados de acordo com os Seus padrões. E aqui está a Sua igreja. Nós ouvimos a Sua palavra. E nós queremos colocar a Sua palavra em prática. Assim como o Tiago diz em sua carta, que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Que o Senhor nos impulsione a sermos cumpridores da Sua palavra. Que o Teu Santo Espírito, Ele mova os nossos corações, aqueça os nossos corações na direção da obediência, na direção, Deus Santo, do cumprimento, na direção, Deus Santo, de sermos usados pelo Senhor, de sermos participantes, ó Deus, dessa obra redentora que foi iniciada em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo. O Cordeiro que foi imolado desde antes da fundação do mundo. O Senhor já providenciou todos os recursos. E nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão, o Deus que vai nos suprir. Porque Sua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Tudo já está disponível, Deus Santo. Que o Senhor nos dê ousadia para caminharmos em fé, sabendo que os recursos já estão disponibilizados, sabendo que as bênçãos elas nos alcançarão. Que seus filhos e filhas, ó Deus Santo, não olhem somente para si nesse tempo, mas que eles se voltem para olhar ao seu redor, para que eles se voltem, Deus Santo, para olhar a sua volta e vivermos uma fé, ó Deus, não individual, uma fé não egoísta, mas uma fé do padrão do Senhor, uma fé do tipo do Senhor. O Senhor nos leve nessa noite, ó Deus Santo, para os nossos lares, sob a Sua proteção, sob o Seu cuidado. O Senhor continue a ministrar em cada coração. Que essa palavra continue a reverberar no nosso ser. E que essa Sua palavra ela gere frutos.
palavra que nós oramos, sempre abençoa nossa igreja, abençoa nossos filhos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Vai na paz de Cristo Jesus. Que Ele te guarde. E nos vemos no domingo, para a glória de Deus.